Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É, Queria pedir para vocês se inscrever, deixar o like para vocês poderem acompanhar minha trajetória nos investimentos e com certeza a gente vai construir muito conhecimento junto. Hoje o case que a gente vai analisar é o da empresa Cielo, né, a empresa que está com a maior alta do Ibovespa em 2022. A gente pode ver aqui com a alta de 126%. É, Isso porque ela está operando em queda nos últimos pregões, mas é uma ação que subiu muito e a gente vai tentar entender por quê e se ela ainda é uma oportunidade. Então, inicialmente, analisando os indicadores fundamentais dessa empresa, a gente vê que tem um dividend yield de 4,1 acima do Ibovespa, o PL de 12, que é um PL que eu pessoalmente considero alto. A gente encontra empresas com PL muito mais baixo, né, gerando mais lucros em relação ao valor total que a gente tem que pagar para comprar essa empresa. O preço sobre valor patrimonial de 1,33, que não é tão alto, mas em geral as empresas do setor financeiro giram em torno de 1. Então a gente poderia considerar que já é um PVP que está um pouco esticado. Basicamente, eu acho que o que dá para a gente olhar mais aqui é isso, porque se a gente for olhar a questão de lucros em 5 anos, receitas em 5 anos, a gente vai ficar bastante confuso, porque os resultados dessa empresa estão mudando muito em 5 anos. Então isso aqui está muito tá irreal, né, esse dado. Ele é um dado que pode ser calculado, mas ele não faz muito sentido no momento. É, Pensando no valor da empresa, nós temos uma empresa que tem uma dívida pequena, uma dívida de 3 bi, o que é ok, porque empresa desse tamanho, para ela gerar um maior ROIC, que é o retorno do capital sobre o capital, considerando o custo de capital, essa empresa é benéfico para ela ter um pouco de dívida. É melhor que ela tenha dívida do que ela ser zerada em dívida. Então, é isso aqui que eu acredito que esteja acontecendo com a Cielo. Não é uma empresa que precisa ter dívida, mas ela sabe que ela consegue gerar um ROIC melhor se ela tiver uma dívida controlada. O valor de mercado, a gente tem que considerar o valor de firma, né? Porque a gente também compra a dívida quando compra a empresa, que é de 17 bilhões, e um patrimônio líquido aqui de 10 bi. Então, inicialmente, esse é o panorama geral e também nós temos 2,7 bilhões de papéis. Vamos avançando então. O payout da Cielo é um payout alto, considerado alto, mesmo para o setor financeiro. Um payout aí próximo ao do Santander, de 60%, que eu considero um bom payout, né? Significa que ela distribui bastante lucros e ainda continua crescendo. Então, é um payout que me agrada. A frequência nos pagamentos dos dividendos. A Cielo ela pagava dividendos mensais, né, até 2019, 2020, ali final de 2019 e 2020, que seria essa região aqui, a gente vê que ela anunciava mensalmente e depois ela passou a anunciar trimestralmente. Então ela anuncia o balanço, reporta geralmente lucro, só teve um trimestre na história da Cielo que ela reportou prejuízo e e junto com esse lucro ela já anuncia o dividendo. Então a gente vê que aqui ela já anunciou a data no dia 10 do 8, faz o pagamento com aproximadamente 30 dias, então o pagamento rápido, o dinheiro já cai na conta para você poder comprar outras ações ou sacar, né? Se for o objetivo. O ideal é que seja todos reinvestidos os dividendos. Então a empresa que tem o pagamento trimestral, logo após ela anunciar o resultado, ela já anuncia o dividendo, referente mais ou menos 60% do lucro. E quando a gente pensa na evolução da lucratividade da Cielo, a gente tem uma empresa que estava em ascensão até 2017, que foi quando ela reportou o lucro histórico de 4 bilhões em um único ano. Então, em 2017, esse lucro, que era de 4 bilhões, começou a encontrar, por vários motivos, grande dificuldade. Começou a cair essa lucratividade, que foi quando a cotação da empresa despencou, né, muito por conta de concorrência, até culminar no segundo TRI de 2020, que foi o único trimestre da história da Cielo que ela reportou um prejuízo de 75 milhões de reais, que era principalmente ali no ápice da pandemia, né, que estava tudo fechado, ninguém consumindo e as despesas superaram os ganhos. Então, a partir desse período, né, quando a pandemia começou a dar uma trégua,
e os resultados começaram a melhorar, a gente viu uma empresa que se reinventou. A Cielo ela tem 60% do market share de adquirência, né, de cartões e máquinas de pagamento, e desde então ela diminuiu sua margem para poder manter esse market share e crescer junto com o mercado, porque mesmo com as notícias referentes a cartões de crédito, que o Pix ia tomar o lugar do cartão de crédito ou vai tomar o lugar do cartão de crédito, uma coisa é um achismo e outra coisa é um fato, né? A gente pode ver que mesmo com o Pix, os gastos com o cartão de crédito eles só sobem. E se a gente imaginar que a maioria dos brasileiros utilizam crédito, eu acho muito difícil um cenário onde a gente não tenha cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele ajuda a economia, ele ajuda o dinheiro a circular, então é interessante para o país. Então seria uma atitude ruim para a economia do país você desestimular o uso do cartão de crédito. Por isso que eu não acredito que nós vamos ter um fim do cartão de crédito. Até porque existem muitos benefícios, né, para quem sabe utilizar o cartão de crédito. Você só não pode pagar os juros, né, mas você utiliza o dinheiro paga depois, sem pagar nenhum juro, faz compras parceladas em 12 pagamentos sem juros. Então, sim, são muitas vantagens. Eu não acho que o Pix vai diminuir o uso do cartão de crédito. Eu acho que ele vai crescer em menor velocidade, isso eu concordo, mas vai continuar crescendo junto com o varejo. Mas, enfim, isso é apenas uma opinião minha, né? O fato é que depois do segundo TRI de 2020 a gente viu o resultado dessa empresa disparar em termos de lucro, né? E principalmente o último trimestre, que foi o segundo TRI de 2022, onde ela teve um lucro recorrente próximo a 430 milhões e um lucro não recorrente de 700 milhões de reais. Então aqui a gente está considerando já o lucro recorrente, porque teve uma venda que a gente vai comentar que ela fez e que mudou o resultado da Cielo e colocou ela de volta nos eixos. Então a gente pode ver que do segundo TRI para cá, os resultados dela estão melhorando, né? Estão em crescimento e os dividendos também estão melhorando, só que agora numa frequência trimestral, né? Então teve a venda dessa Merchan, que era uma controlada da Cielo nos Estados Unidos, essa Merchan e-Solutions. Essa empresa foi vendida pela Cielo por 137 milhões de dólares. Foi uma venda que eu considero assim super positiva. Foi o principal valor que a Cielo destravou em 2022 para mim. Nem foi o fato dela recuperar. Claro que isso é muito importante, né, ela recuperar a lucratividade e melhorar seus resultados, mas além disso teve essa venda aqui, que era uma venda que a gente pode olhar aqui no resultado de 2021, do segundo TRI, o resultado das controladas delas foi de menos 77 milhões de algumas controladas, né? E essas outras controladas é basicamente essa Merchan. Então ela dava um resultado de menos 70 milhões de lucro, menos 42 milhões, menos 43 milhões de lucro por trimestre. Então era quase 50, se a gente fizer uma média que vai dar praticamente 50 milhões de reais de prejuízo que ela consumia do lucro da Cielo, que no final vira dividendo para nós. E além dela parar de dar esse prejuízo, ela ainda embolsou aqui praticamente 600 milhões de reais. Então isso foi muito positivo para a empresa. E essa venda aqui foi um espetáculo, na minha opinião. Tirou ela de uma empresa que dava prejuízo e ainda gerou um caixa gigantesco que ajudou a aumentar o lucro dela. Então, os destaques do resultado da Cielo que saiu agora, né, no mês passado, que ela teve um lucro recorrente de 383 milhões, registrando um crescimento, né, isso aqui a gente já sabia, mas foi sobre uma base fraca, então não dá para a gente considerar muito. O crescimento ele foi sustentado por melhorias no resultado operacional, ou seja, são resultados operacionais que são eventos recorrentes. Volumes aceleraram, expansão dos negócios, receitas líquidas da Cielo Brasil cresceram 34% sobre o segundo TRI de 2021, mas era uma base fraca, né? E isso aqui que é o que eu estava falando, é a Cielo concluir, na verdade, esse desinvestimento nessa Merchan, que agregou muito para a empresa, vai parar de dar prejuízo de 50 milhões por trimestre e ainda gerou um caixa gigantesco. Então, foi um espetáculo essa venda. Esse aqui saiu hoje, dia 13/9, é o índice de vendas do varejo da Cielo, que é esse ICVA, que ela
Basicamente, ela pega todas as maquininhas, o resultado de todas as maquininhas e analisa como que está se comportando o varejo de maneira geral. E ela mostra mais uma vez que houve um crescimento, né, 2,8%. Se a gente desconsiderar a inflação, foi negativo. Eu tinha lido aqui. Não, desculpa, na verdade foi de 15%, né? Então foi bem alto esse crescimento, mas considerando a inflação foi de 2,8%. Então mostra que o varejo ainda está aquecido e provavelmente, isso aqui não quer dizer que o resultado dela vai vir bom por conta disso, mas provavelmente pelo menos vai se manter, né? Que é o que já é espetacular. Uma coisa também que eu acho interessante a gente traçar um paralelo é o do passado e do presente, que em 2018, né, quando a Cielo teve o lucro histórico em 2017 de 4 bilhões, a empresa estava valendo 72 bilhões em bolsa. E desde então os lucros começaram a cair por tudo aquilo que a gente já viu, né? Concorrência, etc. Diminuição nas margens, perda de market share. Isso aí culminou nessa queda gigantesca das ações, né? Mas o fato é, quando a empresa dava 4 bilhões de lucro, ela estava custando 72 bilhões em bolsa. E hoje a Cielo custa em bolsa, mesmo com todas essas altas, a 5 e 10, ela está custando 14 bilhões e os lucros dos últimos 12 meses foi de 1,4 bilhão, né? Ou seja, pelo menos aí um lucro de 40% do lucro de 2017, só que a empresa está valendo bem menos, né? Está valendo quase 7 vezes menos. E isso quando a gente fazia essa conta ali no primeiro trimestre de 2022, isso aqui estava um absurdo, estava uma diferença gigantesca. A Cielo estava valendo praticamente 7 bilhões e dando um lucro, assim, se a gente projetasse de 800 milhões a 1 bilhão. Então, ela estava valendo ali 10 vezes menos com um lucro 3 vezes menor. Então já dá para a gente ver que tinha uma simetria, muito por conta da expectativa de crescimento, né, que em 2017 era bem diferente, mas que o mercado mostrou que não era dessa forma, só que agora a gente chama atenção, porque é um valor de mercado bem mais baixo, se a gente comparar com 2018. O mercado de cartões voltou a crescer, não na mesma intensidade, com concorrência, mas os resultados da empresa estão avançando. Então, eu acho que ela possivelmente ainda está barata nesse preço de assim até 4,50, R$ 4. Na minha opinião, né? Isso não é recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção, porque cada um tem que tomar a sua decisão. Eu só estou mostrando aqui alguns dados para que nós possamos fazer isso. Então, pensando no preço teto e dividendos, a gente tem que pensar na lucratividade. Se a gente considerar 2022, o segundo semestre de 2022, né? Se a gente considerar que no primeiro trimestre ela teve um lucro de quase 700 milhões, 650 milhões, né? Se a gente considerar que no terceiro e no quarto tri ela vai ter ali um lucro de 400 milhões, que é bem plausível porque tem o Natal, as vendas aumentam, é, a gente não está vendo a diminuição no varejo. Tem o Auxílio Brasil, que provavelmente vai continuar independente do candidato que for eleito, então vai continuar tendo compras. Se a gente considerar isso, a gente vai chegar num lucro conservador de 1,1 bilhão. Eu acho que vai ser bem maior que isso. Eu acho que vai ser até 1,5 bilhão esse lucro aqui. Com payout de 60%, que é a média da Cielo, a gente vai ter destinado a dividendos de 660 milhões, o que daria 24 centavos por ação. E hoje representaria um yield de 4,7. Então, o meu preço teto pessoal para Cielo seria abaixo dos 3,90. Acho que seria um preço teto que seria bem difícil perder dinheiro comprando nesse valor. Hoje, a R$ 5, 5,10 eu não estou comprando. E só para mostrar para vocês, na minha carteira, hoje a Cielo é a maior posição. Meu preço médio aqui é de 2,25. Eu fiz uma compra relativamente grande, de 9.400 ações, né? Para mim é representativo esse valor. E no momento, como eu mostrei para vocês, meu preço teto pessoal é de 3,90, então não estou comprando. Estou recebendo dividendos e alocando em outros ativos, mas eu não considero que a ação esteja muito cara. Eu acho que ela veio para um preço mais ou menos justo. Talvez esteja até um pouco esticado, né? Mas se ela apresentar crescimento nos resultados, a gente vai ter com certeza aí mais uma subida dessa ação. Eu não tenho dúvida disso, que se os resultados delas continuar entregando, o mercado vai acordar e vai pagar mais por ela. De toda forma, eu já não estou comprando mais. Hoje é 13,5% da minha carteira, é um valor que eu considero alto, mas eu não vou vender só porque ela subiu, porque como eu mostrei para vocês, eu acredito que esses resultados eles justificam essa subida dessa ação. Não foi uma subida
do nada, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise e deixa o like, se inscreve para vocês continuar acompanhando mais teses de investimento e deixa sugestões aí nos comentários de possíveis vídeos e é isso aí. Muito obrigado.